Fala, turma! Seja muito bem-vindo ao canal Bizu Matemático. Tá? Aqui você aprende matemática de forma simples e descomplicada. Vou sempre trazer para você os melhores assuntos e o melhor método, o melhor bizu para você resolver o assunto. Tá? Regra de três compostos. Se você buscar no canal, já tem um vídeo sobre esse assunto em que eu explico de forma bem detalhada todo o método usado para resolver esse tipo de questão. Tá? É o melhor método que existe para você resolver regra de três composta, é esse que eu ensinei no canal. O vídeo está aí. Mas que se você ainda não viu, vai lá ver, mas aqui vai dar para compreender também esse método. Eu falo isso porque algumas questões, alguns assuntos têm mais de uma maneira, mais de um método de resolver. E aí o aluno acaba se encaixando em qual que ele acha melhor. No caso da regra de três composta, eu posso garantir para você que esse é o melhor. Tá? É o melhor, é o mais rápido. Não tem como você errar uma questão de regra de três composta se você aplicar esse método aqui. É por isso que, sem sombra de dúvidas, eu digo que ele é o melhor método. Tá? Então vamos lá. Eu peguei aqui uma prova do finalzinho do ano passado, uma prova do CNU, como eu disse para vocês, regra de três compostas é sempre cobrado, em concurso, vestibular, no Enem. E eu trouxe aqui uma prova bastante recente, tá? Finalzinho do ano passado, uma prova que foi a FGV que aplicou para o cargo de regulação, bloco 9. Então, se você for lá no site da FGV, pegar a prova aplicada para regulação, bloco 9, é a prova tipo 4. Vai ter essa questão aqui de regra de três compostos. E a gente vai resolver ela agora. A questão diz o seguinte: em uma fazenda, um terreno será preparado para a plantação. O administrador sabe que 5 operários, trabalhando 5 horas por dia durante 5 dias, preparam 5 metros quadrados de terreno. Opa! A gente tem a primeira parte da questão. Então, a gente vai trabalhar com operários. Ele diz que 5 operários trabalhando 5 horas por dia, são 5 horas por dia, durante 5 dias, preparam 5.000 metros quadrados de terreno. Então, a outra grandeza aqui é a área em metros quadrados. 5.000. 5.000 metros quadrados. Colocou um número grande aí para dar uma dificuldade aí na hora de fazer os cálculos. A segunda parte da questão diz o seguinte: a área que 6 operários, trabalhando 6 horas por dia durante 6 dias, conseguem preparar então ele quer saber essa área. E por incrível que pareça, então, olha só como as questões são maldosas. Ela coloca 5 operários, 5 horas, 5 dias, 5.000 metros quadrados. E aí ele coloca o que 6 operários fazendo 6 horas, 6 dias, vai fazer de área. Adivinha qual é a alternativa A? Alternativa A. Porque vocês não vão pegar ela no vídeo aí, mas vocês podem procurar essa prova. A alternativa A dessa questão é exatamente 6.000. É para pegar aquele aluno que não estudou de jeito nenhum, ele acha que vai chutar aqui, ora, 5, 5, 5, 5.000, 6, 6, 6, aqui é a alternativa A. É a de bisonho, né? Não faz isso não, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Vamos resolver aqui. Lembrando que eu expliquei esse método, tá? Em outro vídeo aí. O bizu, consiste no seguinte. Você vai pegar, a gente sabe que em regra de três composta, a gente tem sempre que comparar a coluna com a coluna que tem um X. O método que eu ensinei é esse aqui. Eu pego o X e eu abro uma divisão. O termo que está aqui, ó, junto com o X, ele vai sempre ser colocado no numerador, tá? Sempre, sempre. Não importa se o X está em cima, o X está embaixo aqui, isso não importa. O que você tem que colocar na sua mente, aprender é que quando eu vou descobrir o X dessa coluna de regra 3 composta, o X, eu abro uma divisão e o termo que está com X eu sempre coloco aqui no numerador. Feito isso, agora a gente vai passar a fazer as perguntas sempre com relação à coluna que tem o meu X.
Então vamos lá. De uma por uma. 5 operários plantaram uma área de 5 mil metros quadrados. 6 operários vai plantar mais ou menos? Ora, se eu estou aumentando uma pessoa, eles vão conseguir plantar mais. Essa área vai ser maior. Respondido a pergunta para essa primeira. Agora a gente vai para essa. Essa galera, esses trabalhadores aí, esses operários, agora você não olha mais para esses números aqui. A gente vai comparar só a grandeza. Em 5 horas, eles plantaram 5 mil metros quadrados. Em 6 horas, o que vai acontecer? Eles vão plantar mais ou menos? Eles vão plantar mais. Eu aumentei uma pessoa, eles vão conseguir plantar uma área muito maior. Em 5 dias, essa galera plantou 5 mil metros quadrados. Em 6 dias, eles vão conseguir plantar mais ou menos? Mais. Ora, se em 5 dias foi plantado isso, se eu acrescentar um dia a mais de trabalho para essa galera, eles vão plantar uma área muito maior, certo? Aí aqui apareceu uma coincidência que é só coincidência. O professor costuma ficar assim? Não, isso vai sempre variar. Na questão, pode ser que fique, como ficou aqui, 3 mais, 3 menos, 2 mais e 1 menos, não importa. Só ficou assim porque toda vez que a gente fez a pergunta, coincidentemente, ficou para que aparecesse o mais, tá? Mas cuidado, isso não é regra. Ah, eu vi que sempre... Não. Isso aqui, ele muda, né? Tem uma variação. Pode ser mais e menos e mais, a depender da pergunta que você faz. Então aqui, basicamente, a gente já resolveu a questão. Esse mais, ele vai dizer para mim, esse método que eu uso para resolver regra de 3 compostos, ele é sempre, quem é o principal dele é o numerador. Você viu que a gente trouxe os 5 mil para o numerador. Esse sinal, quando a gente pergunta, é só para definir quem é que vai para o numerador. Quem desses dois vai para o numerador? Então aqui, ó, deu mais, isso quer dizer que o mais grande vai para o numerador. O maior. Se você assistiu outro vídeo, você vai ver o que, é que eu falo aqui do mais grande, tá? Então, ó, o mais grande vai para o numerador. Então, o menor, denominador. Aqui apareceu o sinal de mais. Isso quer dizer que o mais grande é que fica no numerador. O menorzinho fica embaixo. Vamos para essa. Sinal de mais. Isso quer dizer que o mais grande fica em cima, o menor fica embaixo. Gente, de novo, foi uma coincidência, tá? Professor, se tivesse ficado menos, aí era o menor que ficava em cima, o maior descia, tá? É só isso. Como não apareceu nenhum menos aqui, eu estou explicando. Se tivesse ficado menos, é esse sinal que manda quem vem para cá para o numerador. Se aqui tivesse ficado menos nas nossas respostas, era o 5 que ia ficar em cima, tá? Pronto, aqui praticamente acabou a questão. Esse método que eu ensino, você não precisa saber grandeza diretamente proporcional, inversamente proporcional, aquela flecha que fica flecha subindo, flecha descendo, o método do índio, né, que a galera chama. Não precisa. Aqui é o melhor método para você resolver regra de 3 compostos. Nunca mais você erra uma questão de regra de 3 compostos aplicando esse método. Porque você nem usa diretamente inversamente proporcional. E outra, quando você abre a divisão com o x, você já cai aqui, ó, com todos os números em uma conta só. Porque naquele método você vai multiplicar cruzado, aí você multiplica para depois dividir. Então você faz 2 trabalhos. Você multiplica, aí o resultado você divide. Aqui não. Com esse método, quando você coloca essa barra, já é possível você fazer uma simplificação. Tá? Então vamos ver aqui se dá de simplificar. 5 mil é dividido por 5. Eu poderia dividir logo 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Eu poderia fazer logo uma divisão com eles três, mas eu vou fazer detalhado para ficar com mais didático possível. Então vamos, ó, simplificar. 5 mil por 5. 5 mil dividido por 5 é 1000. 5 por 5 é 1. Agora, 1000 por 5 é 200. 5 por 5, 1. 200 por 5 é 40. E aqui fica 1. Não dá mais para simplificar. Mas olha o tanto que a gente conseguiu simplificar nessa conta.
Acabou a conta. A gente vai ter um serviçozinho sujo de fazer essa multiplicação aí, tá? Então, ó, 40 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Eu vou fazer primeiro esse aqui, e depois eu multiplico pelo 40, tá? Então, 6 vezes 6, vamos fazer de cabeça. 6 vezes 6 a gente sabe que é 36. 36 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 3, 18. 18, ó. 6 vezes 6, 36. 3 vezes 6, 18. Mas foi 3 aqui, ó. 6 vezes 6, 36. Vai 3. 3 vezes 6, 18 com 3, 21. 21, agora a gente vai fazer pelo 40. Zero. Eu tenho 3 números aqui que vão multiplicar zero. Então, são 3 zeros. 4 vezes 6. 12, 12, 24. Vai 2. 4 vezes 1. 4. Com 2, 6. 4 vezes 2, 8. 0, 4, 6, 8. Essa é a nossa resposta. 8.640 metros quadrados de área. Veja que não tem nada a ver com a letra A. Nesse caso aqui, ficou a letra D, gabarito. Tá certinho, tá? Questão. Gabarito, letra D, 8.640 metros quadrados. Valeu!